Ok, bom dia. Hoje a gente vai para a oitava brachá da Amidá. É a brachá de cura. Refainu Hashem venerafé. Cure-nos Hashem e seremos curados. Oshienu venivasheá. Ajude-nos e seremos ajudados. Salve-nos, seremos salvos. Hitei latenu atá, pois você é a nossa prece. Fealei aruchar fuash leimar lechol makoteinu. Faça uma cicatriz e uma cura completa para todas as nossas aflições. E aí a gente fala que Hashem é o nosso curador, que Deus é o nosso curador misericordioso. Baruch atah Hashem, bendito és tu Hashem, Rofei Cholei Amo Israel. Ele é aquele que cura o povo de Israel. Com essa brachá vale a pena a gente elaborar, principalmente porque eu acredito que quando chega nessa brachá, todo mundo deve ter algum pedido especial. A gente sempre conhece alguém, se não for Deus nos livre nós mesmos, que precisamos de algum tipo de cura, e nessa brachá a gente capricha, pensa em alguém e assim por diante. Então vamos entender um pouco melhor o significado dessa brachá. Então, a gente pede para Hashem nos curar. Será que eu preciso ir no médico? Essa pergunta, você vai dizer, bom, claro que eu preciso ir no médico. Não é uma pergunta tão simples de se responder. Por quê? Porque a Torá, a Parashat Mishpatim, o livro de Shemot, colocou um versículo inteiro só para mostrar para a gente que você pode ir ao médico. A Torá coloca as palavras verapó, yerapé, e curado será curado. Lá se trata quando uma pessoa prejudica o outro, bate no outro, ele tem que pagar os prejuízos. Um dos prejuízos, verapó e yerapé. Então ele vai ter que curar o outro, vai ter que pagar o médico. Daqui, diz os nossos sábios, concluem, dessa redundância da Torá, de que mikan, daqui aprendemos, shenitna reshut larofé lerapot. Foi dada a permissão para um médico curar. Existem religiões longe de nós, que eles têm algumas limitações, ou não fazem transfusão de sangue, ou não vão ao médico e assim por diante, porque é Deus que dá a vida, Deus que dá a doença, e Deus que vai tirar essa doença. Então, a teoria até que tem lógica, mas justamente por isso a Torá fala para a gente que não. Deus colocou aqui na terra os médicos, e eles serão os mensageiros divinos, eventualmente, para poder trazer a cura para a pessoa. Porém, a gente não pode se apoiar e depositar a nossa confiança no próprio médico. Eu sou filho de médico e existe, na verdade, uma frase no Talmud que todo médico judeu já deve ter ouvido. Tov shebarofim lageinom. O melhor dos médicos para o geinom, para o purgatório, para o inferno. Essa é a frase. E a grande pergunta é, que história é essa? Se a própria Torá fala para a gente a importância de você ir ao médico, que história é essa de você falar que o melhor dos médicos vai para o inferno? Então, tem a explicação número 1, talvez essa seja mais clássica, que uma vez uma pessoa ali chegou para o seu mestre, acho que era o Magid Mesrit, se eu não me engano, e ele estava com um problema de saúde. E o mestre falou para ele, olha, vá até a cidade de Anípoli. Bom, e procura lá o grande professor médico de Anípoli. Foi, fez a viagem, chegou lá, era uma cidade pacata, cidade pequena, e ele falou, cadê o professor de Anípoli? Eles falaram, bom, aqui não sei se tem hospital, nem enfermaria, nem pronto-socorro. Professor? Eu acho que você veio no lugar errado. Mas fala como? Eu vim até aqui, o rabino me mandou até aqui, estou com problema de saúde. O que vocês fazem quando alguém fica doente? A gente pede para Deus, na tefilá. Bom, ele ficou meio decepcionado, e ele voltou para casa, voltou para o rabino e falou, rabino, olha, eu acho que esse tal de professor aí, ele mudou de endereço, já morreu, ninguém conhece ele lá. Aí o Rebbe perguntou para ele, mas o que eles fazem quando alguém fica doente? Eles disseram que rezam para Deus. Então, esse é o professor de Anípoli que eu queria que você procurasse. Então,
a explicação clássica é que, eventualmente, Deus nos livre, um médico ele pode ter o orgulho de pensar que como, através do seu remédio, ele conseguiu reestabelecer, restaurar a saúde de alguém, bom, então a pessoa com certeza tem um orgulho muito grande disso. Talvez por isso o Talmud fala para a gente que o melhor deles tem que ir para o inferno, ou seja, deixa de ser orgulhoso. Essa é uma explicação, mas não é a melhor. Explicação número 2. Por que o Talmud fala Tov Shebarofim, o bom dos médicos? Fala, todo médico, Kol Arofim. Por que dizer Tov, o bom? Tov, na verdade, tem o valor numérico de 17. A Amidá, o nome original dela é Shmona Esre, que era composto originalmente de 18 bênçãos. Uma foi agregada depois. Mas o Shmona Esre é composto de 18 bênçãos. Tov, aquele médico que ele faz apenas 17 bênçãos da Amidá, ele pula essa que a gente está estudando agora, ele esquece que Hashem é aquele que cura, ele tem que ir para o Geinom. Ele tem que ir para o purgatório. Porque ele pula essa brachá tão importante. Mas ainda essa explicação é um pouco, ainda deixa um pouco na dúvida. Tem a terceira explicação, que eu acho que mais condiz e é mais bonita de todas. O melhor dos médicos vai para o inferno. Literalmente. Espera aí, por quê? Então vou explicar. Quando você, Deus nos livre, precisa passar por uma cirurgia, você não entrega a sua vida, ou você não se coloca na mesa com alguém que vai cortar você com qualquer um. Você vai verificar se o cara é bom, se ele tem experiência, onde ele estudou, você quer uma indicação, uma segunda indicação, e depois de muito, você está pronto para pegar uma pessoa que é super cara, mas, pelo menos eu tenho certeza que esse cara eu posso confiar. Quando você viajou a última vez, deve fazer alguns anos antes do corona, quem lembra ainda, a pré-história, aquela época que a gente viajava ainda, a gente saía de casa, uma época antiga, não sei se vocês lembram, talvez os seus pais ainda lembram. A gente pegava o avião e você viajava com a Latam, com a Varig, com a Panam, né? Antigamente era assim. E American Airlines, El Al. Eu quero saber quem aqui, antes de entrar no avião, ele fez uma pesquisa para saber quem vai ser o comandante. Eu quero saber em qual universidade o piloto treinou. Eu gostaria de saber quantas viagens ele já fez. Eu queria saber quem é o copiloto e assim por diante. Eu acho que a gente entra e a gente não faz pergunta nenhuma. Por que não? Se o cara não sabe dirigir, o risco é tanto quanto pilotar. E a resposta é muito simples. Se Deus nos livre, um cirurgião não teve êxito e o paciente faleceu na mesa, o cirurgião vai se sentir muito mal, vai lamentar a perda, mas ele volta para casa, ele dorme tranquilo e a vida continua. O piloto, se ele não sabe pilotar, ele não volta para casa. Ele vai junto com você. Por isso, a gente não se dá o trabalho de ver quem é o piloto. Porque se o cara é piloto, a gente imagina que ele já fez todos os treinamentos possíveis, porque ele não quer ir junto lá para baixo. Essa é a diferença entre um bom médico e um médico qualquer. O bom médico, ele vai para o inferno. O que significa isso? Tem aqueles médicos que eles tratam você como um estranho. Eles fazem isso de forma profissional, que é fantástico. Mas eles não, às vezes, não colocam o coração para se colocar no lugar do paciente, para se colocar no lugar da família. O bom médico é aquele que desce para o inferno junto com a família. Deus nos livre, alguém que tem uma doença grave, a família vive literalmente um inferno. O bom médico não é aquele que se poupa disso e ele fala, bom, eu preciso manter a minha sanidade. Claro que precisa, mas ao mesmo tempo ele se coloca, ele vai se colocar no lugar do outro. E é isso que torna ele um bom médico. Às vezes o médico, ou qualquer profissional, um médico, um rabino, entra a pessoa e fala, esse aqui já sei a solução dele, já conheço, já tratei 10.000 pacientes assim. Não. Medicina,
A vida nossa é diferente em cada pessoa. Para você poder tratar a pessoa bem, você é obrigado a tirar as suas roupas e se colocar no lugar da pessoa. E a lição que eu estou dizendo aqui é tanto para médicos, eu não estou vendo aqui na lista aqui hoje, não tem nenhum médico, mas a lição é muito clara. Quando a gente quer ajudar alguém, quando a gente quer prestar algum auxílio, a primeira coisa, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E essa é a história que quando o segundo Rebbe, o Mittel Rebbe, Rabbi Dovber, quando ele dava audiências particulares, reuniões com as pessoas, ele depois de um tempo começava a suar muito. Perguntaram para ele, Rabino, por que você está tão suado? Está inverno? Ele falou, imagina que você vai para casa e você tem que colocar uma roupa e tirar ela 10 vezes. Você não vai ficar cansado, suado? Ele falou, sim. Então, cada pessoa que entra aqui, eu preciso como se fosse tirar minha roupa e colocar a roupa dele. E quando ele sai, eu tiro, volto e me troco. Chega o próximo, eu coloco a roupa dele de novo. Eu me coloco no lugar do outro. Então, aqui vai de encontro àquilo que a gente falou ontem à noite. Se a gente quer julgar o outro, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Se de fato a gente quer ajudar a pessoa, sim, precisamos de certa forma manter uma distância. Caso contrário, você entra no buraco junto com ela. Mas a ideia, sim, você entender a pessoa, tirar as suas pré-noções, preconceitos, se colocar no lugar do outro, e aí sim você vai poder prestar algum tipo de auxílio. Quando a gente fala aqui de cura, a cura, na verdade, estamos falando da cura física, mas juntamente com a cura espiritual. Cada um de nós pode ser, como se diz, de médico, cantor e louco, todo mundo tem um pouco. Então todo mundo pode ser um pouco médico. Ou de você trazer um pouquinho, né, traz o algodão quando alguém se machuca, traz gelo quando alguém bate a cabeça, mas todos nós temos alguma experiência na vida que a gente pode compartilhar, e essa palavra, essa boa frase que você vai falar para alguém, pode trazer a cura, pode realmente auxiliar uma outra pessoa. Porque a Avot fala que o sábio é aquele que aprende de todos. Significa que cada um tem algo para compartilhar, cada um tem um pouco de médico dentro de si, e dessa forma, se a gente se coloca no lugar do outro, esse, na verdade, nos faz um bom médico. Próximo ponto. Quando a gente fala de cura, a gente tem que lembrar, eu acabei de falar sobre a saúde física e a saúde espiritual. Na verdade, uma das coisas muito importantes que a Torá coloca para a gente é que a nossa saúde, ela depende, nossa saúde física depende da nossa saúde espiritual. Tem uma frase que diz que enquanto um judeu não cuidar da sua alma, tanto quanto ele cuida do seu corpo, ele não vai ser pleno, ele não vai ser feliz. O que significa saúde? Uma pergunta teórica, vamos entrar aqui em éticas médicas, eu não sou médico. Mas a pergunta é, o que significa uma pessoa que está saudável? Qual é a definição de alguém que está saudável? Às vezes, uma pessoa passou por um momento difícil. E você fala, ela se recuperou. O que significa a pessoa se recuperar? A doença parou, a doença congelou, a pessoa voltou totalmente como ela estava antes. Como que você define? Todos os sistemas estão funcionando regularmente, ok? Então, na verdade, o que significa isso? Vamos dar o exemplo, o sangue no corpo está fluindo bem para todos os órgãos do corpo. Então, por exemplo, do teu cérebro, todos os nervos do corpo estão conectados com o cérebro e eles estão recebendo os sinais. Todos os membros do teu corpo o sangue está fluindo por eles de forma boa, normal, agradável, equilibrada. Isso significa saúde. O que significa saúde espiritual? Saúde espiritual significa que todos os membros do seu ser espiritual estão recebendo sangue, ou seja, vida, espiritualidade, de maneira saudável. Por exemplo, existem, na verdade, a gente sabe que são 248 mitzvot positivas, que elas correspondem com 240 órgãos que nós temos, órgãos e tendões. O que acontece? Órgãos, desculpa. O que acontece? Cada mitzvah corresponde a um órgão específico. A gente não sabe, existe um livro, na verdade, que traz o
paralelismo de cada membro do corpo com cada mitzvah. E, antigamente, talvez, alguns sábios usavam isso para determinadas curas. Hoje a gente não tem esse conhecimento, mas, por exemplo, a mão está ligada com o tzedakah. O braço está ligado, para o homem pelo menos, com o tefilin. A cabeça com o estudo da Torá. O coração com amor a Deus, com amor ao próximo e assim por diante. O que significa ter um braço saudável? Aquele braço que todos os dias ele recebe a sua energia espiritual através do tefilim que ele vai colocar. Se a pessoa deixou de colocar um dia, então aquele braço, naquele dia, deixou de receber sangue. Sabe quando você prensa, você prende uma parte do teu corpo, você dorme em cima do teu braço, você acorda, ele está dormindo, adormecido, formigando. Essa é a ideia. Se você deixa de alimentar sangue para o seu braço espiritual, então ele pode estar adormecido. E essa é a ideia das mitzvot. As mitzvot trazem para a gente saúde espiritual. Então, cada dia que a gente faz uma mitzvah, nós estamos permitindo que a vida espiritual possa penetrar em nós e, através de nós, penetrar no mundo ao nosso redor. Essa é a ideia da saúde. Por isso, para nós, que somos compostos de físico, matéria e espírito, é algo que vai literalmente em paralelo. Quando eu digo eu estou com um problema físico, eu preciso, naquele mesmo momento, onde eu fui procurar um médico, eu preciso também procurar um médico espiritual. Seja um amigo, seja um professor, seja um rabino, seja eu mesmo começar a pensar no que eu posso melhorar. A tendência, muitas vezes, quando alguém está debilitado, é dizer, bom, já que eu estou debilitado, então com certeza hoje eu estou isento de fazer determinadas mitzvot. Existem situações, sim, a pessoa pode, em algumas situações, estar isento, impossibilitado de fazer uma mitzvah. Mas o approach, a forma da gente enxergar é que se algo está ruim fisicamente, isso é algo que eu preciso buscar a sua verdadeira fonte no aspecto espiritual. Não significa que você não vai no médico, mas você, além de ir no médico, você tem que lembrar dessa bênção. Refaeinu Hashem, cure-nos Hashem, venera fé e seremos curados. Qual é a diferença de eu falar, Hashem, cure-nos? Pronto, já falei tudo. Por que eu preciso repetir? Hashem, cure-nos e seremos curados. Essa é a diferença entre a cura física e a cura espiritual. A cura física, nós apenas tratamos os sintomas. O melhor médico do mundo, mesmo que ele pode achar a causa da causa original da doença física, seja até uma doença emocional, que isso desenvolveu para algo físico, ele conseguiu identificar, mas ainda assim, o que ele identificou foi algo físico. O físico é a manifestação do espírito. A causa de tudo é o espírito. Então, Hashem é o único que ele é capaz de curar e de fato seremos curados. Por isso eu perguntei antes, saúde na verdade é sempre relativo. O nosso corpo pode estar, como você falou, funcionando, mas é relativo. Hoje está, amanhã já não está, Deus nos livre. A nossa saúde, ela é sempre limitada. Enquanto quando Hashem traz para a gente a saúde, ele lidar com a questão espiritual, que é a fonte da nossa saúde material, da nossa saúde física, então aí de fato estamos curados. Quando você você trata apenas os sintomas e você não trata a doença, pelo contrário, você pode estar mascarando e você pode estar se confundindo. Esse é o approach judaico. A gente tem que buscar o médico, mas lembre que Tov Shebarofim, aquele médico que ele esquece dessa brachá, ele merece outro lugar. Não estamos falando apenas do médico, mas aquela pessoa que acredita e vive dessa forma, então ele já está se colocando, está traçando já o seu destino, se ele não acreditar em Hashem. Próximo ponto. Quando a gente termina a brachá, a gente termina dizendo que Deus ele é o Rahaman, misericordioso. Bom, por que justamente misericórdia? Por que você pede misericórdia para saúde especificamente e não para a próxima brachá que vai ter, por exemplo, pedir parnassá ou outras que a gente pede para Deus? Qual que é a ideia da misericórdia? Então, voltando a algo que a gente já mencionou algumas vezes, quando a gente fala sobre os atributos da Sefirot, nós temos as sete atributos emocionais. Chesed, vamos começar com Chesed, Gvurá e Tiferet. Bondade, severidade e
beleza, ou Rahamim, que significa misericórdia, piedade. O símbolo de cada um deles é: Avraham era o protótipo de bondade, ele fazia o bem de forma absolutamente cega, ele dava comida para pessoas, inclusive idólatras do pior nível possível. Yitzhak simboliza a severidade. Era uma pessoa que a Torá descreve que ele cavava poços. Significa que quando a pessoa tem um problema, tem duas maneiras da pessoa lidar com o problema. Por exemplo, se tem uma crise, não tem dinheiro, um vai tentar buscar novos negócios e o outro vai tentar usar melhor os recursos que ela já tem. Então eu vou cortar custos, eu vou tentar utilizar melhor a água, utilizar, etc., reciclar o que for. Isso é o atributo de Givurá, uma pessoa introspecta que ao invés de sair de si, ela cava para dentro, ela olha para dentro. Isso está ligado com o aspecto quando eu vou dar para alguém ou quando eu digo eu não dou porque eu quero que você aprenda, eu quero que você lute para conseguir. Essa é a disciplina. Em terceiro lugar, nós temos o Tiferet. O que é a Tiferet? Tiferet se traduz como beleza. Hassidut explica que beleza, na verdade, quando eu tenho uma roupa de uma única cor, essa roupa não pode ser bela. É uma roupa bonita, mas não é uma roupa bela. Por quê? Bela, na verdade, é quando eu tenho uma mistura de cores de forma equilibrada. A mistura que combina perfeito. Essa cor com aquela cor, esse chapéu com essa blusa, esse sapato com essa bolsa. Você tem um equilíbrio e é isso que traz a verdadeira beleza. Quando você tem um quadro, você quer pintar esse quadro, você não pinta ele de uma única cor. Você coloca o contraste dentro das cores. Essa é a ideia também de misericórdia. O bondoso, ele diz, pega. Aquele que traz a disciplina, ele não dá. Aquele que tem misericórdia, ele fala, olha bem, eu sei que hoje você não merece, mas eu vou te dar uma chance. E eu te dou. Ou seja, ele reconhece a disciplina, ele sabe, ele lembra a pessoa, no caso, o que ele fez de errado, não é um amor cego, mas ao mesmo tempo ele não deixa de dar. Essa é a ideia, na verdade, da misericórdia. Quando a gente fala de saúde, número um, o que a gente quer é o equilíbrio. A saúde não dá para a gente dizer que a gente está 100% saudável. O que a gente quer, se a pessoa estivesse 100% saudável, viveria para sempre. Todos nós, da hora que a gente nasce, diz o Talmud, o nosso corpo já começa, a linguagem é apodrecer. Ou seja, a nossa saúde está relativamente equilibrada por enquanto. O que significa isso? O que a gente busca, na verdade, é ter esse equilíbrio no dia a dia. E no aspecto espiritual, quando a gente pede para Deus saúde, o que a gente está dizendo é, possivelmente e com certeza, tenho muito ainda a crescer. A minha parte espiritual não está perfeita. É verdade. Mas Hashem, você é um misericordioso. Não trate a gente com disciplina apenas. Eu quero que você reconheça, sim, as minhas debilidades, mas ao mesmo tempo, eu quero que você tenha misericórdia e você possa dar para mim uma saúde plena e verdadeira. Para concluir, essa brachá, ela é a oitava da Amidá. Dizem nossos sábios que ela é a oitava de forma extremamente precisa, porque ela está ligada com o Brit Milá. O Brit Milá, justamente, hoje se explica pela ciência que justamente a coagulação do oitavo dia é melhor para a criança. Isso está certo ou está errado, porque tem crianças que não podem fazer o Brit Milá no oitavo dia e ainda assim tem que fazer o Brit Milá. Então, isso não é o motivo do Brit Milá. Mas o Brit Milá, ele na verdade, Hashem, sim, ele faz com que justo nesse dia a pessoa pode ter uma cura mais rápida física, mas o Brit Milá, na essência, é a verdadeira cura. Porque a criança, nós, seres humanos, não nascemos plenos, nascemos com falhas, debilitações, e qual que é a ideia da nossa vida? A gente vir aqui e melhorar, se autoaprimorar. Isso simboliza, na verdade, o Brit Milá. Você, o seu corpo, ele já veio com a orlá, com o prepúcio, que ele simboliza essa carne negativa, e qual é o teu papel? Você curar, você tirar essa parte para você poder começar a servir a Deus de forma plena. Então essa é a ideia da saúde. Dúvidas, comentários?
A gente pede para Deus que Ele traga saúde a todos, especialmente nesse momento tão difícil, que a Hashem possa trazer saúde, e a gente pede a saúde total e absoluta, que ninguém mais, como a promessa de quando Mashiach chegar, não haverá mais doenças, nenhum tipo de enfermidade, e aí sim estaremos todos curados, literalmente com a brachá de Hashem, e nunca mais teremos qualquer tipo de dificuldade física ou espiritual.